dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Investimento à Beça. Hoje com meu amigo Luiz Augusto Ruivo, que vai se apresentar adequadamente aqui. Nosso papo hoje vai girar em torno de fintech e um pouco de tendências, tá? Luiz Augusto, super obrigado por ter aceito esse convite. Um prazer estar contigo, um tempão que a gente não se via. Queria te pedir para você se apresentar aí para quem estiver nos ouvindo e nos vendo. Bom dia, Hudson. Muito obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer falar com você. A gente já se conhece há muitos anos. E, bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou formado em computação, me formei em 95. Sou carioca, mas mudei para São Paulo já há muitos anos, moro aqui em São Paulo. E trabalhei a minha vida inteira em consultoria, né? Sempre consultoria voltada para o setor financeiro e normalmente também ligado a projetos de tecnologia. Atualmente eu sou sócio da consultoria da Price e sou responsável pela consultoria para o setor financeiro. Venho acompanhando o segmento de fintechs desde o seu início, né? Talvez no Brasil há uns 5 anos aproximadamente. Na época era uma palavra não muito conhecida ainda, não se falava, não se usava o termo fintech. A gente começou a observar essa tendência no exterior, através dos relatórios que a gente recebia. A PwC fez em 2016 uma pesquisa global com as fintechs, o mundo inteiro, com vários países, e que chamou muita atenção, né? Teve muito destaque essa pesquisa. A gente, então, resolveu começar a pesquisar o segmento lá fora e aqui no Brasil. E aí, nesses anos de lá para cá, a gente acabou firmando 2 parcerias importantes aqui para fazer estudos para o segmento. Uma parceria foi com a AB Fintechs, onde a gente publicou já durante 3 anos a pesquisa Fintech Deep Dive, está na 3ª edição, e a gente vai publicar esse ano a 4ª edição dela, é um anuário. É pública? É pública, né? Ela pode ser baixada no próprio site da PwC, no site da Associação da AB Fintechs, né? E é uma pesquisa já bastante conhecida. Em torno de 250 fintechs respondem essa pesquisa todos os anos, então acaba sendo uma fonte de informação sobre o segmento aqui no Brasil. E também tem uma outra pesquisa bastante relevante que a gente firmou, a gente já fez 2 edições, que é a pesquisa voltada para as fintechs de crédito. Nesse caso, essa pesquisa é feita em parceria com uma outra associação, que é a ABCD, que é a Associação Brasileira de Crédito Digital. Essa associação, para quem não conhece, ela reúne as fintechs de crédito, as principais fintechs de crédito do Brasil hoje. Então, é uma pesquisa que trata aí um segmento das fintechs, né? A pesquisa da AB Fintechs é uma pesquisa mais ampla, ela olha todo tipo de fintech no Brasil. Já a pesquisa da ABCD, ela foca no segmento de fintech de crédito, que é um subsegmento das fintechs. Então, são 2 pesquisas públicas que estão disponíveis, podem ser acessadas tanto no site da PwC quanto no site das associações. E aí a gente vem trabalhando com o segmento, também atendo como consultoria, né, algumas dessas fintechs também que a gente tem contato. Legal, meu caro. Né? Luiz Augusto, vocês saibam, eu conheci o Luiz Augusto em 1996. Acho que foi um dos primeiros trabalhos do Luiz Augusto, foi comigo, hein? Verdade, verdade. É isso aí, eu tinha acabado de me formar, né? E aí foi um trabalho bem interessante, que até hoje, né, a gente desenvolveu um sistema juntos aí, até hoje, uma boa parte dele funciona até hoje, né? Até hoje funciona. Sistema de fundos, referência de mercado. O primeiro sistema de base de dados de fundos do Brasil, né? Exatamente. Eu fui o programador, né? Para quem não conhece esse meu passado aí, eu falo, olha, gente, eu tatuei na programação de alguns sistemas, esse foi um deles, e que eu gosto muito, né? Foi um prazer fazer esse trabalho com vocês, na época bastante inovador. Antes da internet, né? Tinha toda uma troca de informações, era um desafio. Hoje é muito fácil mandar uma informação para lá e para cá. Na época não tinha internet, e a gente usava a CETIP, né? A estrutura da CETIP para fazer esse intercâmbio de arquivos, né? Passava pelo mainframe. A gente recebia os arquivos dos bancos, né? Os arquivos iam para a CETIP e a gente baixava na CETIP. Mas era um passado aí, né? Passado linha de escada, né, Luiz Augusto? Linha de escada. Hoje está muito mais fácil isso. Mudou muito. Mudou muito. Me conta uma coisa aqui, Luiz Augusto, para a gente começar aqui, né? O que é uma fintech? Né? Para a gente começar, muita gente não deve saber o que é uma fintech, então vamos começar com definição de termos. O que é uma fintech? O que faz uma fintech? Dá uns exemplos aí para a gente de fintechs. Ok. Bom, fintech, né? O termo representa empresas
normalmente startups que atuam na indústria financeira, daí o termo FIM, usando tecnologia, daí o tech. Então, são empresas que se propõem a concorrer com empresas, instituições financeiras, atendendo os clientes diretamente, ou através de trabalhando também com as instituições através de uma parceria. Muitas vezes uma fintech ela não visa concorrer diretamente com um banco, né, ou com uma empresa do setor, mas sim ajudar essa empresa a ser mais eficiente ou atender melhor o cliente dela, né? É um termo genérico para um monte de segmentos de atuação. Então, você já falou aí de crédito, só crédito já tem uma que você falou, né? Exatamente. Crédito é um dos exemplos, né? É um segmento que cresce hoje no Brasil e é um segmento relevante dentro das fintechs. Mas a gente também vai encontrar, por exemplo, bancos digitais, né? Também são chamados fintechs, empresas de pagamento, meios de pagamento, as carteiras digitais, que hoje estão crescendo bastante aqui no Brasil, também são chamadas de fintechs, são classificadas como fintechs, né? Aplicativos de gestão financeira, a gente tem um bom exemplo aqui no Brasil, que é o Guia Bolso, né? Fintechs para renegociação de dívidas. Então, até crowdfunding é considerado fintech, né? Então, é um termo genérico que reúne um monte de empresas que atuam resolvendo necessidades diferentes, né? E o que essas empresas, as fintechs, é claro, você tem as fintechs bem-sucedidas e as não tão bem-sucedidas, né? E o que as bem-sucedidas têm em comum, que a gente observa, que normalmente elas se propõem elas são hiperfocadas, né? Elas se propõem a resolver um problema específico, então elas têm um hiperfoco em resolver um problema de um cliente que normalmente não é bem atendido por uma instituição financeira, normalmente ou é um cliente desbancarizado ou subbancarizado, né? No Brasil, a gente ainda tem uma oportunidade grande nos clientes desbancarizados ou subbancarizados. Subbancarizado é o cliente que tem conta em banco, mas não utiliza serviços financeiros porque são caros, né? Ou por desconhecimento. Então, são empresas com hiperfoco, que focam em clientes com necessidades não atendidas. Deixa eu fazer uma pergunta, Luiz Augusto. Fiquei curioso. Já que você disse que é um mercado muito grande, qual é, assim, comparando bancarizado, não bancarizado e subbancarizado? Você tem uma noção de tamanho desses o número que eu tenho no Brasil, né? Esse é um número que a gente vê várias fontes diferentes, mas o número que eu tenho, um número de desbancarizados no Brasil em torno de 30 milhões ainda, tá? Mas é claro, né? É um mercado considerando também a desigualdade de renda que a gente tem, é um mercado também com baixíssima renda. Então também não é um mercado que poxa, tem uma oportunidade enorme. Não, é um mercado difícil de trabalhar, claro, e muitas vezes por isso que os bancos também não atuam, não focam tanto nesse mercado. Subbancarizado deve ser enorme, então, né? Cara, o subbancarizado eu não tenho uma estatística, mas sem dúvida, é bem comum o cliente que usa o mínimo do banco, né? E até por desconhecimento ou porque é caro usar o serviço, né? Bancário e não contrata o serviço, né? Então, eu acho que elas acabam atuando muitas vezes nisso, muitas vezes, nem sempre, né? A gente tem casos aqui no Brasil de fintechs que entraram aí concorrendo diretamente com os bancos e crescendo hoje com perspectivas muito positivas, como um Nubank, né? Ou uma própria XP. A XP é considerado uma fintech. A XP, para mim, ela foi considerada uma fintech e foi tão bem sucedida, né, que gerou, que alcançou esse resultado, né? Foi comprada uma parte da XP, metade da XP pelo Itaú, abriu o capital, então também eu entendo que é uma fintech, né? Claro que isso é muito conceitual, né? O que é ser uma fintech, né? Você imaginar que um dia ela foi uma startup, usava tecnologia e atuava no setor financeiro, ela, por que não, uma fintech? Eu não sei se eles se auto-intitulam fintech. Mas, então, a gente tem aí as fintechs muito bem-sucedidas, que atuaram, de fato, concorrendo. A gente tem outros exemplos aqui no Brasil de bancos digitais, também alguns crescendo bastante, e a gente tem aí informações, os últimos dados, né, que você tem mais downloads de aplicativos de bancos digitais hoje no Brasil do que dos bancos tradicionais, os incumbentes. Né? E esses bancos digitais, que no primeiro momento, há 2, 3 anos atrás, eram a segunda conta corrente, né? Quem baixava, abrir uma conta no banco digital, estava experimentando, começando a testar. Cada vez mais eles vêm se tornando, ainda são a segunda conta corrente, na maioria dos casos, mas cada vez mais essa fatia vem diminuindo.
Eles vêm se tornando, muitas vezes, a primeira opção do cliente, especialmente entre o público mais jovem, né? Então, eu sei que você tem um filho jovem, imagino assim, o que a gente tem visto, né, provavelmente essa geração que está entrando hoje no mercado, muitas vezes, eles acabam abrindo conta no banco digital. Sim. E pela facilidade, né? O banco não tem agência, eu não preciso ir na agência, eu faço um download e abro aqui de casa mesmo a minha conta. É mais rápido, mais fácil de fazer do que muitas vezes no banco tradicional, dependendo do banco, é claro, né? A gente não pode generalizar. Tem bancos tradicionais que estão aí bastante avançados também, competindo de igual para igual, se modernizando. Mas também são Concorrência, fintechs. né, Luiz? Então, A concorrência, a competição faz o cara andar também, né? exatamente. Então, assim, tudo isso é fintech, né? Então, banco digital, ou empresa que dá crédito online, crowdfunding, empresa que oferece algum serviço de meio de pagamento, tudo isso a gente pode dizer classificar como fintech. Tem também, eu não falei aqui, os robô-advisors, né? Como a gente conhece, são empresas que estão ali na parte do investimento, não no crédito, ajudando, especialmente aquele investidor que não conhece, que não tem tempo, a montar a sua carteira, né, de investimentos e atualizar essa carteira de investimentos usando tecnologia, usando inteligência artificial, análise de dados. Então, isso também é fintech, né? E aí, só voltando no tema que eu estava falando, fintech, normalmente, elas resolvem um problema que alguém não resolveu, elas usam tecnologia de ponta, então elas usam inteligência artificial, elas usam mobile, usam dados, né, ciência data science, e fazem tudo isso entregando uma experiência melhor para o cliente. Então, na prática, o que é entregar uma experiência melhor? É eu conseguir resolver o que eu quero em poucos cliques, uma tela mais fácil de entender, sem burocracia. Então, a fintech ela tenta sempre resolver isso. Eu já ouvi de donos de fintechs falando, olha, aqui dentro é uma coisa, né? Mas da porta para fora, ou seja, com o meu cliente, eu quero tornar a vida dele o mais fácil possível. E depois eu me resolvo aqui dentro, como eu vou fazer. Então elas fazem isso, é um tripé, né? O hiperfoco, resolvo uma necessidade, e focado, Hiperfoco. sei usar tecnologia avançada, cloud, e faço isso oferecendo me preocupando muito com a experiência do cliente. Eu acho que os bancos hiperfoco, tecnologia avançada, Nada. analytics, inteligência artificial e experiência do cliente. A gente pode dizer que esse é o tripé de sucesso de uma fintech, né? Uma fintech de sucesso ela tem que ir bem nesse tripé, né? Não adianta ela saber usar a tecnologia e oferecer uma experiência se ela está resolvendo um problema que só poucas pessoas têm, né? Então, Estou anotando, hein? Até a primeira anotei, pergunta porque eu vou botar na chamada aqui, hein? Hiperfoco, TI, experiência. a primeira pergunta que a fintech tem que fazer é assim, o problema que eu estou resolvendo é um problema relevante, né? Quantas pessoas têm esse problema? É um problema que afeta aqui milhões de pessoas ou não? Um problema que só eu, minha família, meu vizinho temos, né? É a primeira pergunta. Então, estou atendendo um segmento que realmente é mal atendido? Sim. Opa, então eu vou focar nisso para conhecer, para entender nos detalhes, né? Atender esse detalhe. Segundo, como eu vou me aproveitar, me valer da tecnologia para oferecer um serviço melhor, para conhecer melhor o cliente, para baixar os custos, né? Para ser mais rápido, para fazer um scoring de crédito mais aprimorado do que o tradicional. Então, esse é o segundo eixo do tripé. E, por último, tudo isso oferecendo uma melhor experiência do cliente, né? Então, as fintechs de sucesso, em geral, elas estão nesse segmento, né? Deixa eu fazer uma pergunta. O que você está falando assim me parece o seguinte: vê se essa análise está muito longe da verdade, né, na sua opinião. O banco é quase um grande supermercado, né? Atendia várias necessidades, conta corrente, investimento, seguro, mas várias necessidades. E aí quem faz tudo acaba muitas vezes não conseguindo fazer muita coisa bem feita. A fintech ela pegou uma oportunidade, que foi pegar esta, que muita gente chama de dor, né, essa necessidade do usuário não atendida, e ele focou. Aí está o que você falou, que é o hiperfoco. E aí a gente caminha para uma economia que, em vez de você ter aquele mamute prestando serviço, a gente vai ter pessoas prestando serviços específicos. E aí entra a tecnologia como relevante. É um pouco disso? Esse é um bom ponto, Hudson. Acho que é isso mesmo que aconteceu no começo, tá? Então, eu lembro de ver até uma figura, alguns anos atrás, que era um gorila, era um banco sendo atacado por abelhas, né?
É. Eu já vi um tubarão sendo atacado por um cardume de peixe. Então, que era isso aí, né? As fintechs pegando um pedacinho do banco, mas o banco estava lá vivo ainda. Ele estava sofrendo, mas isso foi o começo. Mas isso daí foi muito bom para o início, né? Mas o que a gente percebeu na pesquisa que a gente fez, essa pesquisa que a gente fez com a BFintex, quando a gente pergunta para as fintechs qual é o maior desafio para você, né? O primeiro maior desafio é conseguir atrair recursos humanos qualificados. Mas esse é o maior desafio de qualquer empresa brasileira. A gente, durante muitos anos, fez uma pesquisa com CEOs no Brasil e de tudo que é empresa, de todos os segmentos. Esse é o primeiro desafio, sempre aqui no Brasil, atrair recursos humanos qualificados. Então, vamos tirar esse desafio e o segundo desafio que aparecia para as fintechs, alcançar escala necessária para suas operações. Então, o problema desse modelo de hiperfoco é que se você realmente não resolve um problema de muita gente, você não vai ter escala. Em algum momento, você vai ter dificuldade para gerar o lucro que você precisa gerar para continuar reinvestindo. Se for uma coisa fácil de copiar, o banco vai copiar uma hora ou outra. Alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas vão copiar. Porque o banco tem o que a fintech não tem, né? Ele tem clientes, ele tem dinheiro, ele tem uma marca. Então, o que está acontecendo nesse segmento de fintechs, né? E o que você falou, o mercado chama de unbundling, né? Que é o unbundling, que é eu quebrar a oferta bancária em o que antes um banco one-stop shop atendia, agora eu tenho um monte de empresas especializadas atendendo. Mas o que está acontecendo, começou no exterior e a gente vê hoje no Brasil, você vê toda semana sai uma notícia, é o rebundling, que é um processo de fusões entre fintechs. E isso tem acontecido muito aqui no Brasil. A gente pode levantar vários casos de fintechs. Aí tem fintech comprando fintech, fintech fundindo com fintech, ou banco comprando fintech, né? O banco comprando também entra nessa conta. Também, que é um processo porque se você realmente não tem escala, chega uma hora que você não consegue competir, né? O banco vai copiar e vai dar aquele serviço de graça. Você serviu muito para pressionar o banco a melhorar e baixar os custos dele. Você criou uma competição, né? Então, e isso também, esse tem sido aí uma característica do mercado, tá? A gente vê, eu não sei se esse modelo de alta especialização, ele é isso mesmo, porém, você realmente precisa manter o nível de diferenciação sempre acima dos bancos para você conseguir se sustentar, né? Então, hoje em dia, Luiz Augusto, talvez a gente esteja falando o seguinte: estamos num momento também de competição no início e talvez um pouco mais de cooperação, no sentido de que não adianta ficar brigando, talvez a gente tenha que se unir. Então, um banco compra uma fintech ou entra como acionista numa fintech. O Itaú, quando comprou um pedaço relevante da XP, talvez tenha hoje um espaço muito grande para ter, em alguns momentos, competição, mas em outros momentos, cooperação. Então, até migrando hoje em dia mais para cooperação, talvez. Assim, na verdade, sempre foi assim aqui no Brasil. Sempre foi. As fintechs que se veem como competidoras dos bancos no Brasil sempre foram a minoria. O volume, né, a maioria já nasceram cooperando com os bancos, né? Porque, como a gente tem um mercado muito concentrado, os bancos são muito fortes, uma capacidade de investimento muito grande, é muito difícil competir, para uma startup competir. Então, a startup, muitas vezes, para ela, valia mais a pena ela cooperar com o banco, né? E a gente via os bancos organizaram programas de parceria com fintechs, co-work, bancos investindo em co-work, programas de aceleração, incubadoras, né? A gente viu desde o começo isso, e muitas fintechs interessadas em participar e atuando, e aí os modelos, a fintech, o banco compra a fintech, ou a fintech, ou como você falou, o banco compra uma parte da fintech, ou a fintech vira um fornecedor do banco também. Qualquer modelo é possível, né? Qualquer modelo, mas eu acho que a cooperação ainda continua sendo ela mais importante, mais relevante do que ou mais comum, para ser mais correto, né? Do que a competição, tá? Só para dar um número, né? A gente faz a nossa pesquisa, o Deep Dive, o último de 2020, a gente faz essa pergunta: como você encara o banco? A gente pergunta só para fintech, né? E 75% das fintechs que respondem a nossa pesquisa dizem que o banco é um parceiro. Opa! Está dada a resposta, então. Na última pesquisa, apenas 10% disseram que veem o banco como competidor. E na pesquisa de 2019, um ano antes, 19% viam o banco como competidor, né? Então, assim, sempre foi
a minoria, né? E a gente tem percebido que tem diminuído. Claro, tem as exceções, esses 10% provavelmente são as fintechs que tiveram muito sucesso e conseguiram crescer, e algumas se tornaram até mais relevantes que muitos bancos, ou se tornarão no médio e longo Sim. prazo, né? Mais relevantes que muitos bancos. Viraram líderes do mercado. Esses vão ver os bancos como competidores, muitas vezes. Até porque, pelo que você falou, quando estava falando da XP, né? Talvez em algum momento uma fintech que fique tão grande, talvez ou a gente saia do segmento fintech formalmente, que já está um tamanho que talvez já diga, não, pô, agora não dá mais chamar de fintech, né? Ou até vai ser uma fintech, mas é meio que aquele tubarão no meio dos peixes também, né? Sim, eu acho que talvez no longo prazo o termo fintech tende a desaparecer, né? Porque exatamente por isso que você falou, o mercado vai amadurecer. Então, você vai ter as que vão crescer, você vai ter as que vão se juntar, e vão ter as ultra especializadas que vão achar o seu público, e vão achar o seu mercado, e vão ficar naquele tamanho. Mas Sim. vai deixar, né? Acho que isso são ondas, né? Até que a gente tem uma nova onda, né? É. Você deve lembrar bem, em 1999, 2000, a gente teve a onda das .com, né? Que foi quando Isso. começou a internet, que era a internet de linha de escada ainda, e teve uma onda, todo mundo abrindo uma .com, e muitas não deram certo, algumas estão aí até hoje. E a Amazon foi criada nessa época, né? Era uma .com, vendia livros. Então, algumas vão virar os líderes dos próximos anos, das próximas décadas. E outras vão desaparecer, outras vão ser compradas. Então, eu acho que esse termo ninguém fala mais em .com hoje, né? É. Então, eu acho que esse termo um dia vai ficar um termo velho. É. Talvez elas não queiram mais ser chamadas assim também, né? Mas eu acho que isso Essa, ainda tem um bom tempo ainda para isso acontecer, né? Acho que hoje para elas, hoje a fintech elas se consolidam, elas se juntam e defendem. Elas precisam dessa organização em comum para defender mudanças regulatórias que facilitem a competição, né? Então, acho que para elas ainda é interessante, sim, ser chamadas de fintechs, né? O termo fintech é um termo associado com inovação ainda, e eu acho que isso ainda deve durar um tempo. Você colocou um ponto agora que realmente tinha passado aqui, eu não tinha lembrado disso. O segmento bancário, o segmento financeiro é muito regulado, né? Então, realmente, não é diferente de um varejo que você chega, monta uma loja amanhã e está trabalhando. Para você conseguir operar nesse mercado, seja com câmbio, com crédito, né, você precisa estar debaixo da regulação, né? E aí realmente faz todo sentido, porque você se organizar como um segmento, são um segmento diferente, porque senão você tem que ter uma legislação que, de alguma maneira, me permita a entrada. E aí, Luiz, tem alguma coisa que eu li recentemente, que era um pouco de... O termo é meio chato aqui para a nossa conversa, que é o tal da assimetria regulatória, né? Não, mas a fintech ela tem menos regulação do que um banco grande, né? E por que tem menos? Porque o Banco Central sabe que é pequeno, mas provavelmente ela está vitaminando, está oxigenando o sistema. O que você acha? Como é que está evoluindo esse tema hoje aí de regulação? Vai equiparar, não vai? Até onde você tem acompanhado, você tem visto alguma coisa? Eu tenho acompanhado um pouco o tema, é bastante polêmico, né, Hudson? Acho que tem os dois pontos de vista. Realmente os bancos têm aí uma exigência, inúmeras exigências, não só regulatórias, né, legais também, que saem aí diariamente. E o banco tem que ter toda uma estrutura de acompanhamento, implantação e alguns investimentos altíssimos, né? Investimentos que nunca uma startup poderia fazer para atender, né? E realmente, se você aplicar é razoável, né, que você não aplique todas as exigências numa startup. Senão você realmente mata o surgimento de empresas jovens no Brasil. Você nunca mais vai ter novos empresas jovens, porque é muito caro manter essa estrutura. Acho que o Banco Central organizou em 2018, saiu a primeira versão em abril de 2018, saiu a 4656, né, uma resolução que institucionalizou as sociedades de crédito direto de empréstimo entre pessoas. Isso daí organizou muito o segmento, né, especialmente o segmento de crédito, falando aqui das fintechs de crédito. E essa resolução vem sofrendo alguns avanços e gerou bastante interesse. Muita gente, muita empresa, até mesmo empresa não financeira, querendo abrir SCD para emprestar dinheiro. E essas empresas são instituições financeiras com nível de exigência
menor do que um banco grande, né? Mas mas elas também têm limitações, né? São empresas que podem emprestar dinheiro, mas limitado ao próprio capital, né? Tem exigência de capital mínimo também. Assim, eu vejo como um processo de transição isso daí. Eu acho que algum dia talvez o Bacen possa endurecer um pouco mais essas regras, mas é razoável você ter regras diferentes, né? Senão Sim, você também realmente acho. não facilita a inovação. Eu não estou assim por dentro, eu sei que está tendo uma discussão agora muito pesada, tem até alguns boatos aí de novas regulações. Eu não estou assim acompanhando os detalhes dessas últimas discussões, tá? Mas Mas a eu tendência vejo, está dada, né? eu acho que é um movimento irreversível, tá? Eu acho que a gente vai é um movimento global, não é o Brasil que está liderando isso, né? Esse movimento de fintechs não começou no Brasil, é um movimento global e a gente aqui É, precisa também conseguir capturar isso, é. né? Mas, Augusto, me conta uma coisa. Você tem, assim, para dar ideia para a gente, assim, qual é o tamanho do segmento fintech no Brasil? Quantas empresas tem? Quanto é de É, receita, tá? Alguns números só para a gente ter ideia. assim, não existem números, como são startups, né? Muitas empresas têm 3 pessoas, 5 pessoas, né? É muito difícil levantar isso. É, a, os números que eu tenho visto aí, em torno de 700, 800 fintechs no Brasil, já vi alguém falar de 1.000 fintechs. Talvez seja em torno disso. A nossa pesquisa, todo ano, responde em torno de 250 fintechs, né? Tá, Que estão respondendo essa pesquisa. Eu acho que o número é em torno de 700 fintechs, mais ou menos. Eu acho que é mais razoável aqui no tá, Brasil, né? tá. E a toda hora surgem novas empresas e algumas são... A gente não vê também uma mortalidade muito grande, tá? A Essa era a gente minha vê... pergunta. Você tem uma É, ideia, assim, taxa de natalidade e mortalidade? não, a gente vê... Eu acho que agora o número de empresas que estão surgindo, a velocidade, né? Eu não tenho um número aqui de cabeça, mas a velocidade de criação de empresas diminuiu um pouquinho, né? Acho que teve um boom há 2 anos atrás, e isso daí diminuiu um pouquinho, até porque o setor começa a ficar começa a se consolidar, e você começa a ter uma competição muito grande e já não é tão vantajoso, você não tem aquela diferenciação de ser o first mover, né? De entrar no Certo. segmento. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê assim uma mortalidade muito grande. A fintech, quando ela começa a ter problemas, né, ela tende a ser vendida, ela se junta com outra fintech, né? A gente vê muito isso. Uma coisa assim, eu tenho um número aqui, encontrei o número, estou vendo a pesquisa. Na nossa pesquisa, que a gente fez a última, 3% das fintechs que responderam foram fundadas em 2020. Tá. Tá? E 42% foram fundadas há 5 anos ou mais. Tá? Então, a gente vê o segmento começa também a amadurecer. Tá? Então, você vê o grosso das fintechs hoje que estão em operação no Brasil não nasceram no ano passado, nasceram nem Tá. no ano retrasado, nasceram há 3 ou mais anos e começam a se estabelecer e amadurecer. Acho que é o que a gente, quer dizer, pelo menos eu ouço falar, né, Luiz Augusto, que uma das coisas muito importantes na fintech é muito aquelas, olhando para dentro da fintech, né? É você ter um grupo de pessoas ali que, assim, tiveram a ideia, têm amor pela ideia e dedicam a sua vida àquela ideia. Esse negócio meio romântico é verdade ou não? Sim, Hudson, apesar de eu achar que isso é exceção, né? Mas a gente vê, eu conheço alguns fundadores de fintechs, muitos têm sim essa visão, né, esse sonho, né? Muitos aí até hoje falam isso, né, que especialmente no crédito, que tem a missão dele é popularizar o crédito no Brasil, é baixar o custo do crédito no Brasil, porque às vezes é uma pessoa que morou fora do Brasil muitos anos e viu como era mais fácil conseguir crédito fora do Brasil, ou porque o crédito era mais personalizado. Então, a empresa avaliava melhor o teu risco, né, de forma individualizada, e o crédito era mais rápido, menos burocratizado, e trouxe essa ideia para o Brasil. Por que não é assim no Brasil? A gente vê, sim, muito essa visão, né? Tem essas pessoas que têm eu não vou dizer ideologia, não é É um o termo, mas romantismo ainda, um romantismo. é um romantismo. Mas é claro que, no fim do dia, são empresários também que estão ali, tem um negócio para tocar, que tem o seu risco, que tem que dar lucro.
Mas eu vejo um segmento, apesar de ter assim, um pouco desse romantismo, é um segmento muito profissional, né? O perfil do fundador de fintech não é, Boa, fala aí. Boa. não é o jovem de 20 anos que está fazendo faculdade, teve uma ideia, não é, apesar de ter também esses casos, claro. Mas o perfil do fundador de fintechs é a pessoa que tem entre 35 e 45 anos, que trabalhou no mercado financeiro, conhece o mercado financeiro, conhece as dores, ou conhece tecnologia profundamente, ou as duas coisas. Normalmente, você tem na fintech aquele que conhece o negócio e o que conhece tecnologia, né? Você tem normalmente essa dupla. Tá. E veio do mercado conhecendo algum problema que não era resolvido. Esse é o clássico, é o mais comum que a gente observa aqui no Brasil. Tá? Não é aquele jovem recém saído da faculdade, pouca experiência. Até eu tenho dado aqui, olha, entre apenas 16% dos fundadores de fintech que responderam a nossa pesquisa têm menos de 30 anos de idade. Uau! 16%. A maioria tem mais de 30 anos de idade. 45% tem entre 30 e 40 anos de idade, tá, dos Então, fundadores. aquele estereótipo do garoto barbudo de bermuda, né, que está É andando. claro que existe esse caso, sim, claro, né? Mas não é o mais comum. 60% tem pós-graduação, mestrado ou doutorado. Um empresário extremamente qualificado, sabe o que está fazendo. Tá? Decidiu entrar nessa jornada porque tinha uma veia empreendedora, mas porque sabia o que estava fazendo, via uma oportunidade clara não atendida. Né? E a Então, idade está acima de quanto mesmo que você falou? Qual é a faixa de na, idade ó, mais? 16% entre 20 e 30 anos de idade, o resto acima disso. Então, a gente está falando de 84% tem 1% acima de 30 anos. entre 30, a partir de 30 anos, 84% dos fundadores têm acima de 30 anos. E são Tá? geralmente Então, times bem enxutos, né, Luiz Augusto? equipes bem enxutas, eu tenho também esse dado. Tá? A gente pergunta também na nossa pesquisa, faturamento, a equipe, né? Só um minutinho. A gente tem, sim, uma quantidade de funcionários muito, muito baixa. Não sei se eu vou achar esse dado aqui agora, mas, assim, são normalmente pessoas com equipes, né? Empresas com 5 pessoas, 10. Algumas, claro, estão crescendo bastante, tem fintechs com 100 funcionários, até mais de 1.000 funcionários, né? Mas aí a gente está falando daquelas que são... achei o dado aqui. Ó. A gente tem 38% das fintechs tem até 10 funcionários. Nossa! Tá? E 12% tem mais de 100 funcionários no Brasil. 12%. Então, são as exceções, as fintechs que cresceram, que ganharam essa escala. Né? A maioria empresas de médio porte. Mas você vê que 38% tem até 10 funcionários. Empresas muito pequenas, que provavelmente estão aí ocupando coworks ou ocupando escritórios pequenos, né? Salas pequenas. Na verdade, são times pequenos, né, de alta qualificação, né? E pequenos, deve ser isso, né? Imagino. Exatamente, com alta qualificação complementares. Então, normalmente você vai ter alguém que conhece de cliente, que conhece de produto bancário, regulação, e vai ter um outro que conhece tecnologia, que implementa a tecnologia. Então, sempre vai ter essa complementaridade, né? Ah. É, Vou fazer uma pergunta, Douglas, que eu fiquei curioso, aproveitando que você já está aí com a pesquisa, que é o seguinte: me parece que o crédito tem uma predominância nas fintechs, em relação ao número de fintechs. Estou certo ou estou errado? sim, o setor assim, a quantidade de fintechs de crédito no Brasil, ela acaba, na nossa última pesquisa, foi o maior segmento, né? 21% das fintechs que responderam à nossa pesquisa eram do segmento de crédito, financiamento e negociação de dívidas. E seguido logo depois por meios de pagamento. Né? Mas esses setores ficam se alternando, né? O setor de meios de pagamento também é um setor que tem crescido aí, principalmente com as carteiras digitais, fintechs que estão Tá. atuando no segmento. Muitas vezes as fintechs de meios de pagamento não são necessariamente competidoras dos bancos, né? São fintechs que estão aí complementando o trabalho, trabalhando em parceria, e tem, claro, as competidoras. Você tem fintechs que são adquirentes, né? Você tem até adquirentes de bastante sucesso até. Né? Tá. Mas tem, Uma fintech de meio de pagamento, dá um exemplo aí para gente. talvez para citar um maior exemplo aqui, a Stone, né? Que é um adquirente com bastante sucesso no Brasil. Fintech de meio Tá, de tá, pagamento. tá. Essas Tá? fintechs, Luiz Augusto,
Elas não acabam, às vezes, fazendo crédito também, essas de meio de pagamento? Sim, algumas entram, aí depende, né, da licença que ela tem, né, para você poder fazer crédito. No Brasil, você tem que ser uma instituição financeira, né, como você sabe. Então, ou você, aí tem que ver a estratégia. Algumas fazem, né, você pode, quando entra num crédito, você tem fintechs que estão ali originando o trabalho e mantendo um banco por trás, Tá. parceiro, fazendo o crédito, É, ou modelo, fintechs, né, é um modelo, que é acho uma que tem bastante, né, eu acho. que é a fintech atuando como um correspondente bancário, fazendo todo o trabalho de originação, ou fazendo toda a documentação, né, a formalização, análise da documentação, e fintechs que optaram, sim, por obter a sua licença para SCD, Sociedade de Crédito Direto, e aí concedendo crédito. Tem vários modelos, Hudson. Isso é uma característica do setor, tá? Tem vários arranjos, vários modelos possíveis. É muito difícil conhecer todos eles, né? É muito Interessante. variado. Luiz Augusto, uma questão que eu tenho ouvido falar muito, só fazendo um contexto aqui, Open Bank, né? Open Bank, fazendo só um contexto, é basicamente o cliente é dono do seu cadastro, ele pode disponibilizar seu cadastro e até suas operações para N outros bancos, corretoras e assim por diante. E o que se diz, né, o que a gente ouve falar, é que agora que saindo desse estágio onde meu dado é do banco A, e no meu banco A minha vida está ali, eu só consigo operar com o banco A, a partir do momento que esse dado vai estar disponível para as outras instituições, eu poderia estar operando, fazendo negócios com mais de uma instituição, sem ficar muito preso. Isso, em alguns lugares, eu vejo que seria uma grande oportunidade para as fintechs. Queria saber se você concorda ou não, e por quê? Por que você acha? É realmente uma oportunidade? Por que é uma oportunidade? A tua experiência, o que você já viu aí? Não, sem dúvida é uma grande oportunidade para as fintechs, sem dúvida. Também é para os bancos, né, que souberem monetizar o Open Banking, mas principalmente para os novos entrantes, né? O Open Banking, ele visa aumentar a competição do mercado, isso é declarado pelo próprio Banco Central, né? Então, a oportunidade maior está para o desafiante, não para o incumbente. Só para citar um exemplo aqui bem fácil de entender. O maior desafio hoje de uma fintech de crédito, se você perguntar para ela vai dizer que certamente entre os maiores desafios é fazer o onboard do cliente da melhor forma possível. O que é isso, né? É como eu cadastro esse cara que está querendo tomar um crédito aqui na minha fintech, na minha plataforma, rápido, fácil, de modo que ele não desista no meio do caminho. Não torna a vida dele mais fácil. Esse é o onboard, a abertura desse cadastro na fintech antes do cliente tomar o crédito. Você tem que pedir um monte de dados, tem que pedir documentação, tem que fazer um KYC, né? Know Your Customer, comprovar se o cliente não é ele mesmo, não é uma fraude, lembrando que esse trabalho é feito online, então torna tudo mais desafiador. Agora, se você imagina que no Open Banking a gente vai poder ter um modelo onde o cliente, se ele concordar, é claro, o cliente passa a ser o dono do dado, e esse cliente tem conta num banco que já fez o cadastro dele, que já autenticou ele, que já fez o KYC dele. E esse cliente entra numa fintech que está oferecendo um produto mais barato, um crédito, por exemplo, e ele autoriza o banco que ele tem conta a fornecer todos os dados dele para essa fintech. Isso rapidamente, online, né? Ele dá uma autorização, autenticado, ele entra na plataforma da fintech e lá abre uma chamada para o banco, ele entra com agência, senha, e o banco passa os dados, ele autoriza, o banco passa os dados para a fintech. E não só os dados cadastrais, ele passa todo o histórico que o cliente autorizar. Passa dados de conta corrente, passa dados de crédito, né? Investimento. Investimentos. Então, é muito mais fácil fazer esse onboard. Então, é claro que isso vai facilitar a vida de quem souber aproveitar essa oportunidade. E quem estiver mais próximo do cliente na hora que ele precisa do produto ou serviço financeiro vai aproveitar isso. E aí você tem players se posicionando de diferentes maneiras. Você tem o banco, alguns bancos se posicionando como a infraestrutura. Tá, eu vou ser o dono das contas, eu vou autorizar isso, né, o acesso ao dado. Mas eu vou ser a entidade que o cliente, no final, tem a conta. O cliente confia. E tem as outras que estão tentando, não, eu não vou ser isso, mas eu vou ser o cara que vou estar no momento que o cliente precisa
fazer o financiamento, ele contrata rapidamente, eu vou entender essa dinâmica da contratação do financiamento, e na hora que eu precisar do dado do cliente, eu não vou ter que obrigar ele a fazer toda levantar documentos, digitalizar e me mandar. Não, ele vai autorizar, o banco vai me passar isso, né? Isso daí você vê tanto em crédito quanto em investimentos, qualquer serviço financeiro é candidato a isso, né? Pagamento, meio de pagamento. Então, isso vai mudar muito, né? Há quem diga que é impossível prever o que vai acontecer com o Open Banking. Eu até publiquei no meu LinkedIn um PwC debate sobre isso. A gente escreveu um artigo sobre Open Banking no meu LinkedIn. No teu Sobre LinkedIn? isso, Vou baixar lá depois. que a gente fala um pouco disso, né? É impossível. Há quem diga que a evolução do Open Banking, isso aí do próprio Banco Central, ela pode ser similar ao que aconteceu com a internet, né? 20 anos atrás a gente não podia imaginar que a internet ia virar o que virou hoje, né? E Open Banking, há quem diga que vai ser parecido. E aí eu vou dar um exemplo aqui que não é Open Banking, tá, Hudson? Eu fui, imagino que você já tenha baixado sua carteira de motorista digital, né? E eu não tinha feito isso. Eu fiz isso essa semana. Aí eu baixei o aplicativo acho que é do Detran, o aplicativo. E a minha autenticação no aplicativo foi feita pelo meu banco. O meu cadastro no aplicativo... Caramba! Ou seja, tem um acordo ali entre a prefeitura, o governo do estado, Secretaria de Segurança, né? Pública. Sim. E o banco. E tinha vários bancos conveniados. O meu banco era conveniado, eu botei minha agência conta, minha senha, abri uma tela do banco, o banco autenticou e confirmou que eu era eu. Olha isso. O banco ele não passou nenhuma informação financeira. Ele simplesmente confirmou a minha existência, né? Que eu era eu, né? Pode confiar, os dados são esses, né? Agora, você imagina que... Aí, vamos olhar o lado do banco. Quantas plataformas online você precisa se autenticar em game, em jogo? Você tem que provar que você tem mais de 18 anos para jogar. Quem que pode confirmar isso? Pode ser uma oportunidade para o banco. O banco é uma entidade que verifica isso, que de fato tem obrigação de fazer isso, né? Então, essa é uma oportunidade do lado do banco, né? Que é o mercado que está se desenvolvendo hoje, que é a chamada economia das APIs, né? Que é essa discussão. Como que eu monetizo? Eu que tenho dado, como que eu ganho dinheiro com isso também, né? Não vou só sofrer concorrência aqui. Mas, claramente, Hudson, o Open Banking, ele nasceu para isso, para gerar concorrência, e a expectativa é que ele gere concorrência, né? É claro que isso vai levar muitos anos para o mercado se amadurecer, vai levar anos. Tem um desafio, que é a população conhecer o Open Banking. Né? Boa parte da população não conhece, não sabe para que serve. Então, isso é também claramente uma tendência, uma oportunidade. A gente perguntou isso na pesquisa para as fintechs no ano passado, e 73% das fintechs que responderam estavam já desenvolvendo soluções para Pix e Open Banking no ano passado. Uau! E essa Pix pesquisa vai sair sucesso, né? Pois Se o Open Banking for a mesma linha, vai ser um negócio assim, impressionante, vai ser rápido. Quer dizer, vai ser um longo prazo, mas vai começar a ter resultados rapidamente, né? É bem diferente, né? Porque o Pix ele tem essa característica transacional, né? O Pix como é hoje, né? Da transferência ali online, do pagamento, coisa que a gente já fazia. Então, a gente simplesmente passou a fazer mais rápido, mais fácil. Antes, eu tinha que fornecer mais dados para fazer uma TED. Agora, eu tenho uma chave, CPF, um telefone, eu transfiro, entra na hora, num sábado, no domingo, de madrugada, na tua conta. Então, a gente já fazia, por isso é mais rápido. Agora, Open Banking é diferente, a gente está criando novos use cases, né? Novos casos de uso. Mas também acho que uma vez disponível, vai ser muito rápido, né? Então, imagina, você quer tomar um crédito, por exemplo, você quer fazer hoje tomar um crédito. Muitas vezes você acaba indo pela conveniência. Eu vou no meu app do meu banco, eu dou um clique aqui, eu entro o dinheiro na minha conta. Se eu tiver que procurar uma outra empresa, uma fintech, eu vou ter que fazer um cadastro, né, o onboard. Isso afasta você da fintech, porque você não quer ter esse trabalho, mesmo que você vai pagar menos. Agora, imagina se a fintech te oferecer o seguinte: baixa o meu app, autentique aqui usando a tua instituição, eu te dou na hora o crédito, cai na tua conta, lá na tua instituição, ou numa conta aqui, se você quiser abrir aqui, eu te dou o dinheiro na hora, entendeu? Ou te dou rápido o dinheiro, que não seja na hora, claro, mas facilmente eu te dou esse crédito com umas taxas melhores. É claro que isso não muda da noite para o dia, mas
e daqui a pouco um amigo seu fez isso, falou, nossa, essa fintech é confiável, ela é grande. Então, isso claramente vai facilitar a competição, né? E as fintechs vão poder fazer análise de crédito olhando muito mais dados do que elas olham hoje, né? E a gente tem uma experiência aqui no Brasil, você perguntar, mas será que o brasileiro vai aderir? Acho que a gente tem uma experiência aqui no passado que já dá uma boa pista disso, que é o Guia Bolso, né? Que foi um pioneiro, né? Não se falava em Open Banking. E o que era o Guia Bolso? Um aplicativo que você baixava no celular e você colocava a tua senha do teu internet banking. E ele ia lá, ele fazia, usando screen scrap, né, leitura de tela, ele capturava os dados e guardava os dados no aplicativo, de todas as contas que você tinha. E o benefício que ele trazia para você é juntar tudo num lugar só, fazer análises, te ajudar a analisar a tua situação financeira. E, se eu não me engano, hoje o Guia Bolso, aí, desculpa, não sei se o dado é correto, mas eu ouvi um dado de 7 milhões de clientes, né? Tem em torno de 7 milhões de clientes. Mas o dado que eu tinha uns anos atrás eram 3 milhões de clientes, mas isso a gente pode confirmar. Mas, enfim, ele teve crescimento grande, foi agora até comprado por uma outra instituição. Então, dali a gente já tem uma pista do que nos espera. Eu acho que o brasileiro vai sim aderir ao Open Banking assim que ele conhecer o Open Banking, né? E talvez isso leve aí alguns anos aí para crescer, né? Mas pelo que você está falando, é uma mudança diferente do Pix, né? Que é simplesmente uma mudança de plataforma, digamos assim, jeito de fazer. Aqui tem uma mudança de comportamento mesmo, né? E essas são mais demoradas, né? Essas são bem mais demoradas. Exato. Luiz Augusto, a gente está terminando aqui, eu vou te fazer uma pergunta sobre tendências. O que você acha que são tendências aí? Falamos um pouco do Open Bank, você disse, o que você consegue trazer assim? O que você acha que chama atenção assim de tendências para o futuro no mercado, no sistema financeiro? Tá, uma boa pergunta. Tendências. Eu acho que eu acho que a principal tendência aí no médio prazo, assim, eu não me atrevo a falar de longo prazo, né? Impossível prever. Eu acho que o mundo daqui a 10 anos vai ser muito diferente do que a gente tem hoje, né? Mas o que eu acho, o que vai acontecer é uma fusão do segmento financeiro com outros segmentos. Assim, hoje o banco ele ainda é reativo, ele não está, por exemplo, vou te dar um exemplo, eu quero comprar uma casa, eu falo com uma corretora, aí eu quero financiar, aí eu tenho que falar com o banco. Essas coisas não são, isso não é natural, esse processo, o banco não está integrado nesse processo. O banco não conhece a minha necessidade, não está me ajudando a resolver a minha necessidade, não está presente na hora que eu preciso. Ele espera eu demandar e aí ele oferece um produto. Eu acho que a tendência no longo prazo, e aí os vencedores do Open Bank vão ser quem souber aproveitar isso. São os que souberem conhecer realmente o estágio de vida do cliente, o estilo de vida do cliente, estar do lado do cliente como um advisor, né? Então, a gente vai falar com o banco através de voz. Você vai falar com o seu banco o seguinte, o que uma pessoa como eu, que tipo de imóvel uma pessoa como eu compra? Qual o endividamento médio de uma pessoa como eu? Qual o melhor lugar para eu investir? Quais são as melhores taxas? Isso cada vez mais usando voz, usando inteligência artificial, e o banco vai ser o teu advisor. Ou o banco ou alguém que vai estar no meio do caminho entre você e o banco, e através do Open Banking vai capturar os teus dados e vai te ajudar com aconselhamento e vai capturar uma parte desse serviço. Então, eu acho que essa é uma tendência, talvez, aí no longo prazo. Tá? Por exemplo, você vai comprar um produto hoje no e-commerce, ele fala para você, pessoas que compraram esse produto também compraram aquele outro. Né? Pessoas como você compram isso. O banco não te fala nada disso. Né? Pessoas que compraram, imagina, uma seguradora, pessoas que compraram esse seguro também compram esse outro seguro. Por que não comprar um seguro através de um marketplace online? Por que não? Tem seguros que, claro, que não dá todos os seguros você comprar assim, né? Mas alguns produtos são possíveis, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa figura. Então, acho que o Open Bank vai ajudar isso, entendeu? Porque você vai ter facilidade para acesso à informação. Porque hoje, como a tua informação está retida no banco que você tem conta, é mais difícil ter isso, né? Então, acho que agora você vai ter a figura do marketplace, né?
financeiro, cada vez mais, que já existe hoje, né? Não é novidade, só que muito mais empoderado, com muito mais acesso à informação, mais fácil acesso à informação do que é hoje. Interessante. E o banco vai no meio do caminho, talvez ali fazendo meio de campo, talvez, alguma coisa assim. O risco para o banco que... Tem bancos que vão se posicionar para serem esses agentes, né? E tem bancos que vão se posicionar para serem a infraestrutura. E aí o risco desse banco de infraestrutura é um posicionamento, né? Mas se você entender como uma empresa de telecomunicações que coloca o cabo na sua casa, mas quem está, de fato, pegando a maior parte do teu dispêndio ali às vezes, é o Netflix, são outras empresas que estão com app rodando em cima daquela rede, né? Essas empresas conhecem, o Netflix conhece mais você, talvez, do que a empresa de telecomunicações que passou o cabo até a tua casa. Pelo Com menos, certeza. Né? Então, acho que talvez a gente pode ver alguma coisa parecida aqui. Né? Às vezes, Luiz Augusto, assim, vai ter que marcar um episódio só para falar de futuro, hein? Adorei, hein? Vamos marcar. Eu vou errar metade das previsões, né? Mas não tem problema, não tem problema. Economista já sabe que previsão no fundo do dia depois você muda, então não tem problema, fica tranquilo. Exatamente. Luiz Augusto, a gente chegou aqui ao final, cara, eu gostaria aqui que a gente continuasse, mas a gente tenta manter o nosso episódio ali. Bem, queria te agradecer muito, queria saber se você quer fazer mais alguma coisa que você gostasse aí de falar para finalizar. Não, Edson, primeiro agradecer a oportunidade, foi um prazer falar com você, sempre é um prazer, e dizer que desses dados que eu comentei estão no nosso site da PwC, que é a pesquisa Fintech Deep Dive, feita em conjunto com a BFintex, e a outra pesquisa, que é a Nova Fronteira de Crédito, feita em conjunto com a BCD. A gente vai lançar, no final desse ano, novas edições dessas pesquisas com dados atualizados para esse ano. Você vai lançar quando a pesquisa? A data não está definida, normalmente a gente lança no fim do ano. Tá? Então, final do ano, tá. Então, novembro, dezembro. A gente publica então já o relatório. Fica aqui o convite para a gente conversar de novo nessa época, a gente vai se falando, e aí você faz aqui um bate-papo com a gente, vai trazendo aqui os resultados aqui, a gente vai comentando os resultados. Combinado. Combinado? Ok. Beleza. Luiz Augusto, super obrigado, brigadão mesmo, cara, a conversa foi muito bacana, já estamos aqui, já deixamos uma próxima agendada aqui, tá bom? Para todos aqui que nos ouvem, nos assistem aqui, o episódio tá show, gente, tá muito bacana, hein? Obrigado, Luiz Augusto, para todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde.